Infelizmente, essa semana nós tivemos uma tragédia que aconteceu, né? Um terrível acidente que acabou acontecendo com o policial militar estadual Marcos Antônio Tomiello, de 28 anos. Morreu de forma realmente triste, muito triste pelo acidente como aconteceu. Agora temos até a foto dele, rapaz jovem, com um futuro promissor na Polícia Militar do Estado de Goiás. Agora, uma denúncia me chamou bastante atenção, Major Medrado, de que a viatura que deveria estar no rodoviário, naquele local, ela não estava. A denúncia que nós recebemos é que a viatura estava na porta de bancos em Goiânia fazendo a proteção dos bancos. E que às vezes se ela estivesse ali, naquele posto rodoviário onde aconteceu esse fato, a agilidade poderia ter salvado a vida do Tomiello. Então, sobre o Marcos, o soldado, o cabo Marcos, é filho de uma pessoa que me recebeu quando eu entrei na instituição, é filho do Lázaro Sansão Tomiello, são dois irmãos, dois tenentes da reserva remunerada. Eu era mais chegado do outro, do Gilmar Tomiello. Mas também tive uma proximidade, trabalhamos juntos nos meus primórdios na instituição, de 88 até 91, no batalhão na época, na companhia de Rotan. Lá a gente era companhia de operações especiais, depois virou CIOI, né, companhia independente, e nós trabalhamos juntos. Como eu falei, ele me recebeu lá, ele e o irmão. Tenho um apreço muito grande pelos dois, mas especialmente pelo irmão, pelo Gilmar. Agora, é uma fatalidade o que aconteceu com o Marcos. Se isso que foi falado aí, se isso for verdade, eu não tinha conhecimento, mas se isso for verdade, que essa viatura, ao invés de estar no posto policial rodoviário, lá onde aconteceu a fatalidade, estava em porta de agências bancárias, porque sobre estar em porta de agências bancárias, nós sabemos que o Estado está inteirinho utilizando, e nós vamos falar disso aqui, a respeito disso aqui, logo mais para frente, está na pauta isso aí, nós vamos falar sim, essa exposição desnecessária a risco dos companheiros que estão de serviço em porta de instituições financeiras. Se isso aconteceu, Tiago, isso tem que ser investigado pelo Ministério Público Estadual. Tem sim, nós precisamos sim, mas precisamos que os companheiros acabem o medo e não vai lá e represente, não. Chegue lá na Unimil, entregue uma documentação comprobatória, ou pelo menos fala o que aconteceu, porque se a viatura estava fora lá, todas essas viaturas são monitoradas por um tal de Geocontrol. Fácil, viu, Tiago? Fácil de ter uma prova pericial a respeito do ocorrido, se a viatura estava lá ou não mesmo. Porque ela é monitorada por Geocontrol. Então, se ela estava desviado a função que era policiar a rodovia estadual naquele dia, especialmente no posto rodoviário, ela tem que ser sancionada, sim, tem que ser responsabilizado, sim, aqueles que deram essa ordem, aqueles que estão dando essa ordem. Gente, a nossa polícia militar, os nossos policiais militares estão doentes. Esse rapaz, ele estava num serviço extraordinário, assim como a maioria dos profissionais hoje nossos estão em serviços em situações laborativas absurdas, cargas de serviço excessiva. Sabe para quê? Para salvaguardar e resguardar a inércia, a irresponsabilidade, a falta de investimento do Estado na estrutura de segurança pública, especialmente na contratação de mão de obra qualificada. Não só ele, mas um outro policial ontem, de anteontem para amanhecer, de terça para quarta-feira, deu cabo à sua própria vida. Um colega que trabalhou comigo durante 5 anos, os últimos 5 anos meu de carreira, de serviço, esse rapaz trabalhava com a gente. Um cabo Paulo Roberto Mendes, um irmão, um profissional fora de série. A sociedade perdeu muito com esses dois, está perdendo ao longo desse ano todinho, com todos os profissionais que faleceram, o Íris,
aquele lá que pulou na frente, literalmente, da bala para que o vice-governador conseguisse ficar vivo, o Ivanilson, o Hélio, que está ainda convalescente, todos esses que estão aí, o subtenente que morreu lá em Anápolis, todos esses que vieram, que faleceram aí no fronte, mas esses dois companheiros agora recentes, só essa semana, observe que suicídio do policial. Vai muitos colocar a culpa do suicídio na bebida, dizer que o Paulo se confraternizou durante o dia e que ingeriu bebida junto com a sua família e tal, e que discutiu com a sua família e tal. Gente, a causa do suicídio não é essa. A causa do suicídio, a causa dos problemas estruturais da nossa instituição, da doença da nossa instituição, da doença dos nossos profissionais que estão doentes. A causa é outra, a causa é mais abrangente. A visão não é micro, a visão é macro. Sabe o que é isso, Tiago? É a exposição a risco desnecessário em portas de agências bancárias na madrugada, sem estudo prévio. É uma sobrecarga de serviço ao profissional. É o profissional que contraiu dívidas porque o governo fez um compromisso e não cumpriu, e ele tem por obrigação cumprir, porque o regulamento o pune por o não cumprimento das obrigações particulares. Está lá na Lei 8.083 e no Decreto 4.717, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, tudo isso sobrecarrega os profissionais. E aí, o camarada, no momento de desespero, dá cabo à sua própria vida. Só que se for falar, perguntar aos gestores, o argumento dos gestores é não, ele deu cabo à própria vida por isso. Esses argumentos passados que eu não quero nem voltar a falar. Mas é isso. Nós temos aí um tal de CSI-PM, em que os policiais militares passam por lá e faz uma checagem médica, em que o camarada vai lá, não se pergunta para ele da sua situação financeira, do que está acontecendo com ele. Pode até perguntar, mas se o camarada falar, não, tá bem, sabe por que o camarada está falando tá bem? Porque tem um extraordinário remunerado que, se o profissional falar que está mal, eles retira ele da rua, coloca ele no serviço administrativo e ele é tolhido do direito de fazer o extraordinário remunerado, e aí piora a sua condição social, as suas dívidas que ele contraiu, que o governo não assumiu o compromisso que deveria ter feito em 2015 e que trouxe todas essas maledicências aos profissionais, que está trazendo essas maledicências aos profissionais, dando cabo à sua própria vida. É isso, afasta o profissional. Então o profissional, quando vai na junta médica lá, nesse CSI-PM que passa pela central de psicologia, ele tem medo, ele tem receio, ele esconde os seus problemas para poder garantir a parte financeira dele, com a sua família. Porque senão a família dele vai passar fome, literalmente vai passar fome. Os filhos vão passar fome, a esposa vai passar fome, ele mesmo vai passar fome, o aluguel vai ficar atrasado, ele não vai ter jeito de comprar, vai dotar a casa dele de condições de sobrevivência. E aí, aqueles que o afastaram, ajudam, ninguém vai lá não. Então foi isso que aconteceu. Aconteceu com o Tomiello, viu? Nesse ato que aconteceu com ele lá, não acredito em suicídio, acredito que talvez ele estivesse no momento, tem que ser investigado, nós temos que aguardar a investigação, assim como do Paulo também, inicialmente tem tudo para ser suicídio, mas temos que aguardar o final da investigação, né, porque tinham pessoas dentro da casa. Agora, eu quero dizer para o senhor, comandante-geral, que a sua polícia, a nossa polícia, né, ela está doente. Os nossos profissionais estão doentes. Não adianta, comandante. O parafuso já chegou ao seu limite final. Se o senhor torcer esse parafuso, aquela engrenagem, aquela rosca que tem dentro dele, ela vai espanar. Ela vai literalmente rodar e não vai resolver o problema, não vai ter nada. E é isso que está acontecendo
num paralelo a essa, uma comparação até que chula, aos nossos profissionais. O limite, a carga emocional, a carga, a sobrecarga de trabalho, já está no limite, comandante. Não adianta mais fazer isso, comandante. Não faça isso com os profissionais, comandante. O senhor, se continuar fazendo o que está sendo feito com os policiais em Goiás, policiais vão dar cabo, mais policiais vai dar cabo à sua própria vida. Já não basta a profissão ser uma das 10 profissões de maior risco a nível mundial. Nós contribuímos para isso, comandante. Nós vamos contribuir com isso, comandante. Comandante, olhe para o profissional, comandante. Para de olhar para o governo, comandante. Para de olhar e defender a administração pública, comandante. Defenda a administração pública, mas pelo menos de uma situação paritária. Defenda a administração pública e o seu comandante.